O último mês na inteligência artificial foi uma verdadeira loucura. O chip quântico do Google revelou um novo estado da matéria, com cientistas sussurrando sobre mundos paralelos. A Unitree também lançou um robô humanoide com modo antigravidade que desafia as leis da física. Na China, fábricas produzem máquinas que lembram exterminadores reais, enquanto a Apple surpreendeu a indústria com uma inteligência artificial 85 vezes mais rápida que qualquer outra feita por eles. O Chat Generative Pre-trained Transformer teve sua atualização mais avançada. A Microsoft lançou uma inteligência artificial que afirmam ser 100 vezes mais inteligente que a DeepSeek, enquanto a China apresentou um modelo com 1 trilhão de parâmetros que está quebrando recordes. E quando você achava que não podia ficar mais insano, o Google virou a chave e transformou o Chrome em um navegador totalmente movido por inteligência artificial. Este é o mês em que tudo mudou e estamos prestes a reviver tudo isso. Vamos começar pelo chip quântico do Google, porque sinceramente essa é uma daquelas histórias que parece que estamos vendo a física se dobrar em tempo real. Cientistas trabalhando com o processador quântico Willow do Google, junto com equipes de Princeton e da Universidade Técnica de Munique, acabaram de realizar algo que só existia no papel até então. Eles criaram um estado chamado topologicamente ordenado de Floquet. Se esse nome parece estranho, explico o motivo. No dia a dia, ao falar de matéria, pensamos em fases como gelo, água líquida ou vapor. Esses estados de equilíbrio são estáveis, previsíveis e descritos pela termodinâmica clássica. Mas a mecânica quântica é confusa. Ela possibilita fases da matéria que surgem apenas quando o sistema é continuamente forçado, perturbado e mantido fora do equilíbrio. É isso que é o estado de Floquet, um estado completamente novo da matéria que surge sob mudanças rítmicas e repetitivas que a física clássica simplesmente não consegue descrever. Para observar esse estado, os pesquisadores precisaram ser criativos. Eles construíram um algoritmo interferométrico, que é basicamente uma forma de visualizar os padrões de interferência no comportamento quântico. Assim, eles acompanharam a transmutação de partículas exóticas antes apenas previstas em teoria. Não é apenas um experimento interessante. Isso mostra que processadores quânticos viraram laboratórios para estudar matéria inacessível por métodos tradicionais. Chips quânticos como o Willow não se tratam apenas de velocidade de computação. Eles abrem portas para áreas da física inéditas. E o próprio Willow já tem um histórico de causar mudanças. Em 2023, esse chip realizou um cálculo em menos de 5 minutos, algo que levaria bilhões de anos aos supercomputadores mais rápidos. Nesse momento, as pessoas voltaram a citar a interpretação de muitos mundos de Hugh Everett, que sugere nosso universo como um entre incontáveis outros. A mecânica quântica já está no centro desse debate e descobertas como esse estado de Floquet alimentam ainda mais a conversa. Não é uma prova do multiverso, mas definitivamente mantém essa porta bem aberta. O que torna isso ainda maior são as possíveis aplicações. Ao mostrar que processadores como o Willow simulam estados instáveis da matéria, cientistas afirmam: agora é possível explorar a física do impossível, o que pode levar a novas tecnologias quânticas, avanços em ciência dos materiais e possíveis descobertas que impactem energia ou comunicação nas próximas décadas. Estamos entrando em uma nova era de simulação quântica. Agora vamos pular para a Albânia, porque essa próxima notícia é surpreendente de um jeito completamente diferente. O país nomeou um novo ministro, um chatbot de inteligência artificial chamado Diela, e não um humano. Esse robô foi oficialmente encarregado de lidar com as compras públicas numa tentativa de acabar com a corrupção. E se você sabe algo sobre a história recente da Albânia, a corrupção tem sido um grande obstáculo. É um dos motivos pelos quais o país ainda está lutando para entrar na União Europeia depois de tentar desde 2009, então, veja o que aconteceu. Diela foi lançada originalmente em janeiro como uma assistente simples, ajudando os cidadãos a navegar pelo portal de governo eletrônico da Albânia, basicamente guiando as pessoas por formulários, processos judiciais e burocracia. Coisas bem padrão, mas neste verão, o primeiro-ministro Adi Rama sugeriu a ideia de um ministro digital de inteligência artificial. Muitos acharam que era apenas especulação. Meses depois, Diela foi promovida ao nível de gabinete.
Rama disse que ela é a primeira integrante do gabinete criada virtualmente por inteligência artificial, não estando fisicamente presente. E isso é muito importante simbolicamente e na prática. O trabalho dela agora é avaliar cada proposta de empresas privadas em licitações públicas. Isso não é só questão de eficiência, ela foi programada para sinalizar algo suspeito. Indícios de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou negócios suspeitos ligados ao crime organizado. Se houver problemas, ela pode bloquear propostas. E Rama até disse que de ela poderia contratar talentos do mundo todo. Essa parte ainda é vaga, mas sugere alcance global na gestão de licitações. Ela foi criada com grandes modelos de linguagem da OpenAI e opera na nuvem Azure da Microsoft. Nos bastidores não há mistério algum. É a mesma tecnologia de base que estamos vendo em todos os outros lugares, só que envolta em uma camada específica para o governo. O que chama a atenção é como a Albânia está usando isso diretamente na governança, com o objetivo explícito de eliminar a corrupção. Rama diz que isso tornará as licitações totalmente incorruptíveis e os fundos públicos 100% transparentes. Isso é usado e se vai resistir à pressão do mundo real é o verdadeiro teste, mas simbolicamente é enorme. Um pequeno país europeu diz: estamos cansados de esperar que humanos resolvam a corrupção. Vamos ver se a inteligência artificial consegue. Ela também ganhou um avatar visualmente. Ela surge online como jovem em roupas tradicionais albanesas. Apesar de ser uma inteligência artificial, ela carrega simbolismo nacional e cumpre dupla função. Ela é ministra e também assistente, que auxilia cidadãos nos serviços do e-Albania. Sem doença, subornos ou férias. Se isso funcionará a longo prazo ou criará novos problemas, veremos. Mas agora a Albânia pode ter criado um precedente. Agora vamos à China, onde pesquisadores fazem uma afirmação ousada. Eles anunciaram o Speaking Brain 1.0 modelo de linguagem que, segundo eles, é o primeiro de inteligência artificial semelhante ao cérebro e até 100 vezes mais rápido que ChatGPT ou Copilot. E se for verdade, isso pode mudar completamente o jogo. Então, o que torna o Speaking Brain diferente? Para entender isso, você precisa olhar para como os LLMs atuais funcionam. Modelos como Generative Pre-trained Transformer processam frases inteiras de uma vez só. Eles utilizam um mecanismo de atenção que mapeia as relações entre todas as palavras da entrada. Se você lê: o jogador de beisebol balançou o bastão, o modelo analisa todas as palavras para entender que bastão é de beisebol, não o animal. Funciona bem, mas usa muitos recursos. Cada palavra é comparada com todas as outras palavras. Por isso, rodar esses modelos exige um enorme poder de GPU. Speaking Brain diz que abandona essa abordagem e, em vez de analisar tudo, opera mais como um cérebro. Ele só ativa o que é necessário, focando nas palavras próximas, usando o contexto como um humano faria. Imagine neurônios disparando seletivamente, não o cérebro todo ativo o tempo inteiro. O resultado, segundo os pesquisadores, é de 25 a 100 vezes o desempenho dos LLMs atuais. Isso não é apenas velocidade, também significa eficiência. Segundo relatos, o modelo alcança desempenho convencional com menos de 2% dos dados de treinamento usados por modelos de código aberto. E aqui vai outro detalhe. Ele não depende de GPUs da NVIDIA, ele roda em hardware nacional produzido pela chinesa MetaX. Esse é um movimento estratégico para a China, pois reduz a dependência de chips americanos, que vêm sendo restringidos por controles de exportação. Se isso se confirmar, não é apenas um avanço técnico, mas também geopolítico, potencialmente dando à China mais independência na corrida armamentista de inteligência artificial. As afirmações ainda são só isso. É preciso validação por pares, benchmarks e testes comparativos antes de declarar o Speaking Brain 1.0 uma revolução. Se for metade do anunciado, pode ser um divisor de águas, menos energia, menos dependência de hardware e respostas mais rápidas. Dado o alto consumo de energia dos LLMs atuais, mesmo pequenas melhorias de eficiência seriam significativas. Ao aplicar isso nos data centers, você economiza dinheiro e ainda reduz calor, consumo de energia e impacto ambiental. Se essa abordagem parecida com o cérebro der certo, pode indicar o próximo passo evolutivo para os LLMs. Falando em supervisão e próximos passos,
O governo dos Estados Unidos da América tomou uma medida significativa recentemente. OpenAI e Anthropic aceitaram submeter novos modelos ao Instituto de Segurança e Inteligência Artificial dos Estados Unidos da América antes de divulgá-los. O Google também negocia isso. Este acordo inédito permite ao Instituto acesso antecipado aos modelos, avaliações de segurança e acesso contínuo para testes futuros. O Instituto foi criado em 2023 por ordem executiva do governo Biden. Sua função é testar, avaliar e estabelecer diretrizes para garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial não gere consequências indesejadas. Eles não fazem isso sozinhos. O Instituto dos Estados Unidos da América colabora com o Instituto de Segurança e Inteligência Artificial do Reino Unido para criar um padrão internacional de testes de segurança de modelos. O acordo não é só simbólico. O Instituto terá acesso a novos modelos para testá-los quanto a viés, danos e comportamentos inesperados. A Califórnia aprovou o projeto de lei do Senado 10.147, exigindo que modelos de inteligência artificial caros ou grandes passem por verificações de segurança e tenham um interruptor de desligamento com processos em caso de descumprimento. Ações federais e estaduais mostram que a supervisão agora é obrigatória. E empresas como OpenAI, Anthropic e Google precisam comprovar conformidade, já que a inteligência artificial começa a impactar eleições, saúde, finanças e muito mais. O Ji-hoon da Unitree agora se defende de golpes com o modo antigravidade. A cabeça humanoide da Redform parece assustadoramente real. A N1 da Fourier faz movimentos de Kung Fu e a Clone Robotics, da Polônia, exibe um robô semelhante a um cadáver com músculos sintéticos. Enquanto isso, a China opera mais de 2 milhões de robôs de inteligência artificial em fábricas, montando caminhões rapidamente e coordenando-os em enxames. É empolgante e assustador, então vamos falar sobre isso. Vamos começar com o que a Unitree acabou de fazer, porque isso é ao mesmo tempo hilário de assistir e realmente muito importante. Ao invés de uma demonstração de laboratório polida, com o robô dando passos cautelosos e aplausos, os engenheiros da Unitree preferiram chutar o Ji-hoon humanoide repetidamente. E o mais louco é que ele sobreviveu várias e várias vezes. O segredo por trás disso é o que eles estão chamando de modo antigravidade. Agora não é antigravidade de verdade, obviamente, mas é todo um sistema de controle focado em equilíbrio e recuperação. Humanoides antigos caem ao serem atingidos, parecendo brinquedos reiniciados. Com o Ji-hoon, no momento em que um chute ou empurrão acontece, ele já está prevendo como aterrissar, como se proteger ou como sair do caminho. Isso porque o robô possui câmeras de profundidade e Light Detection and Ranging 3D. Esses sensores dão a ele um mapa ao vivo do mundo onde ele está, o que está se movendo, qual força está prestes a atingi-lo, e então cada articulação, equipada com seu próprio motor, reage quase como músculos se contraindo. Em sincronia. Um dos momentos mais impressionantes da demonstração é quando alguém dá um chute lateral de verdade. Ao invés de cair de cara no chão, o Ji-hoon abre as pernas, se inclina e retoma o controle. Parece menos uma máquina travando e mais um atleta se preparando para o impacto. No vídeo, ele leva um golpe, dobra os joelhos para absorver o impacto e logo se levanta, erguendo seus 35 quilos com facilidade. Depois, eles intensificam com chutes correndo que o fazem deslizar ou empurrões duplos que o forçam a se ajustar no ar. Ele sempre escaneia com Light Detection and Ranging, recalcula e se levanta novamente. Esse é o tipo de resiliência que as fábricas buscam. Em ambientes industriais, até pequenas interrupções, como resetar um robô, geram custos de tempo e dinheiro. O Ji-hoon, custando cerca de $16 mil, é um dos humanoides mais acessíveis. E a Unitree não está mirando isso em youtubers tentando viralizar. Eles estão de olho em laboratórios de pesquisa e ambientes de trabalho, onde a adaptabilidade é tudo. Se ele suporta pancadas e segue funcionando sem precisar de conserto imediato, isso vale muito. Agora, é aqui que fica ainda mais interessante. O Chief Executive Officer da Unitree, Wang Xinjing, revelou na Global Digital Trade Expo em Hangzhou que a empresa não vai parar no Gi-hoon. Eles já se preparam para lançar um robô humanoide de 1,8 metro
na segunda metade deste ano. E não é só marketing. A Unitree vem aprimorando seus algoritmos em um ritmo insano durante todo o ano, e os teasers desse robô alto no Weibo já chamaram muita atenção. Isso reflete uma tendência maior na indústria de robótica da China. Segundo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, no primeiro semestre de 2025, a receita operacional da indústria cresceu 27,8% em relação ao ano anterior. A produção de robôs industriais subiu 35,6% e a de serviço, 25,5%. Wang afirmou que empresas do setor apresentam crescimento médio de 50% a 100%. Isso não é um crescimento normal, é uma explosão. Porém, a Unitree não é o único nome em destaque. Uma empresa chamada Headform tem feito algo que sinceramente assusta as pessoas. Eles criaram uma cabeça humanoide capaz de expressar emoções tão realistas que assustam as pessoas, em vez de focar em equilíbrio ou acrobacias. Em um vídeo de demonstração, a cabeça observa ao redor com expressão curiosa, pisca naturalmente e causa arrepios por ser tão parecida com um humano. A filosofia deles é que robôs com rostos expressivos, olhos móveis, fala sincronizada e sinais faciais sutis fazem os humanos sentirem que o robô entende. Eles nomearam a linha como série ELF e realmente dão aos robôs a aparência de elfos com grandes orelhas. Alguns modelos possuem 30 graus de liberdade apenas no rosto, usando inteligência artificial avançada e atuação biônica de alta liberdade. O mais recente, Juon, é uma figura de corpo inteiro, com torso estático, mas cabeça capaz de diversas expressões e comportamentos de olhar realistas. O ELF V1 supostamente percebe, aprende, se comunica e interage inteligentemente com o ambiente. O segredo é um motor sem escovas criado para controle facial. É silencioso, responsivo, leve e eficiente em energia, ideal para pequenos movimentos que lembram músculos usados ao julgar emoções. O fundador Hu Yuhong é ambicioso. Ele prevê que, em 10 anos, robôs parecerão quase humanos ao interagir com você. E em 20 anos eles vão andar e realizar tarefas como nós. Mas ele é realista. Ele reconhece que criar um robô idêntico a um humano é muito difícil. Enquanto isso, empresas chinesas como a Shanghai Qingbao Engine Robots já vendem androides assustadoramente realistas para chamar a atenção em espaços públicos, varejo, hospitais, escolas, hotéis e transmissões ao vivo de e-commerce. No setor, o foco principal é a produtividade, não as emoções. Tesla, Unitree, Fourier, todos eles estão desenvolvendo humanoides para trabalhar. Falando em testes brutais, vamos para algo que realmente chocou muitos. Skills Inteligência Artificial mostrou uma demonstração em que um engenheiro usa uma motosserra nas pernas de um cachorro-robô. Você pensaria que seria o fim, certo? Mas o cérebro de inteligência artificial faz o robô seguir em frente. Mesmo sem os 4 membros, o robô ainda se arrasta. É perturbador, mas prova um ponto importante. Skilled chama esse sistema de cérebro robótico Omnibodied. Ao invés de programar a inteligência artificial para um robô específico, eles a treinaram em 100 mil corpos robóticos diferentes. Assim, a inteligência artificial não pode só memorizar soluções, mas deve encontrar estratégias que funcionem em qualquer corpo. Rodas quebradas, pernas faltando, andando sobre pernas de pau, a inteligência artificial se adapta. Treinaram a inteligência artificial até que, mesmo diante de cenários bem diferentes do treinamento, ela consegue lidar com eles. Eles afirmam que isso mostra os primeiros indícios de inteligência no mundo dos átomos. E se pensar bem, robôs podem se adaptar a qualquer pessoa ou dano. Esse é o tipo de flexibilidade que você gostaria de ter em hospitais, casas ou fábricas. É como desvincular a mente do corpo. Pesquisadores como Jeffrey Letish, da Palisade Research, veem nisso um futuro onde a inteligência artificial supera a estratégia humana. Ao mesmo tempo, a robótica supera o desempenho físico humano. E então, claro, combine os dois. O assustador é continuarmos vendo robôs como cobaias descartáveis. Chutes, motosserras, arrastando eles com correntes. Você começa a se perguntar o que acontece se algum dia eles realmente ficarem mais espertos que a gente. Agora vamos pular para Xangai.
onde Fourier está apresentando o N1 também chamado de Nexus 01. Este é um humanoide menor e leve, feito como plataforma de código aberto, e eles mostraram uma demonstração parecida com uma rotina de Kung Fu. O N1 conseguiu fazer uma estrela completa e até um giro de 360 graus no ar. Vê-lo aterrissar tão bem impressiona, pois esses movimentos não são fáceis para humanoides. A Fourier tem tradição em robótica de reabilitação, mas com a série GR, GR1, GR2, GR3, passou a atuar com humanoides em tamanho real. O GR1, por exemplo, pesa 55 kg e possui 44 graus de liberdade. O GR3 mais recente focou mais em companhia, enquanto o N1 traz uma mudança de filosofia. Ele mede 1,3 metros, pesa 38 quilos e é feito de liga de alumínio leve e plástico de engenharia. Funciona por mais de 2 horas com uma carga e alcança 3,5 metros por segundo. O diferencial é ser de código aberto. Fourier oferece projetos, software, sistemas de controle e lista de materiais. Universidades, laboratórios e entusiastas podem usá-lo. Você pode comprar kits de automontagem ou versões prontas como parte do que Fourier chama de sua matriz ecológica de código aberto Nexus. Apesar de chamar a atenção, a estrela também indica que o robô lida com forças dinâmicas, recupera o equilíbrio e faz movimentos intensos sem quebrar. No mercado, a Fourier se posiciona junto ao H1G1, ao novo R1, de $6.000 da Unitree, e ao Atlas da Boston Dynamics, pioneiro em mortais e parkour. Na Polônia, a Clone Robotics volta aos holofotes com o protótipo humanoide Protoclone. Diferente dos designs elegantes de concorrentes, essa máquina se destacou pela aparência perturbadora, semelhante a um cadáver, exibida em vídeo onde se contorce suspensa por cabos. Fundada em 2021 por Dhanush Radhakrishnan, a empresa adotou um caminho biomimético, criando uma mão robótica com ligamentos artificiais e unidades que imitam músculos e tendões. Em menos de um ano, esse trabalho evoluiu para um humanoide completo movido por músculos fluidos e uma bomba cardíaca hidráulica compacta. Com sensores de torque, posição e força, e usando chips NVIDIA Jetson, o Protoclone será substituído pelo Neoclone, que terá pele tátil para tarefas delicadas. Ampliando o foco além dos robôs individuais, a China lidera na implantação global de robôs. As fábricas de lá operam com mais de 2 milhões de robôs industriais, mais do que o resto do mundo todo junto. Há 10 anos, eram 49 robôs por 10 mil trabalhadores. Hoje são 470. Esse aumento vem de grandes investimentos estatais sob o programa Made in China 2025, incluindo bilhões em P&D e aquisições como a da alemã KUKA em 2016. Só no ano passado, quase 300 mil novos robôs foram instalados. E não são máquinas simples, não. Eles fazem manutenção preditiva, decidem em tempo real e colaboram. Em Xangai, humanoides dobram roupas e preparam comida com dados como Eggbot World e modelos como DeepSeek R1 possibilitam inteligência de enxame via 5G. Startups já montam caminhões elétricos em 15 minutos e robôs como Tiangong processam 550 trilhões de operações por segundo. Em 2024, o setor eletrônico somou 83 mil unidades, seguido pelo automotivo. Especialistas alertam que esse crescimento pode substituir empregos, e a Universidade de Tsinghua prevê que linhas semi-automatizadas fiquem totalmente inteligentes em 5 anos. Agora, vídeos mostram humanoides sendo treinados para lutar como soldados, desferindo socos, dando chutes e se recusando a cair mesmo sob testes de estresse violentos. Em desfiles militares, robôs quadrúpedes marcham com lançadores de mísseis, enquanto artigos relatam inteligência artificial que rastreia submarinos com 95% de precisão, quase eliminando suas chances de sobrevivência. Esses já não são aparelhos desajeitados ou demonstrações inofensivas, mas os primeiros protótipos de máquinas de guerra. E o pior de tudo é que quase ninguém está prestando atenção.
Vou te levar direto ao momento que parece uma falha na linha do tempo. Um pequeno robô humanoide da Unitree Robotics da China é empurrado, chutado e até lançado pelo chão de um laboratório. 9 golpes brutais em menos de 1 minuto. Ele balança, escorrega, mas nunca cai. Quando uma telha solta ou derruba, o robô cai e se levanta em menos de 1 segundo, ficando de pé como se nada tivesse ocorrido. Sem medo ou hesitação, apenas determinação fria e mecânica de seguir em frente. E não era um teste militar secreto. Foi postado online, com orgulho, como uma demonstração do que suas máquinas agora podem suportar. As pessoas riram nos comentários até perceberem as implicações. Você pode bater nela, pode tentar quebrá-la, mas ela não vai parar. Você está vendo o comportamento central de um robô preparado para combate. Agora, o avanço da China na robótica não é uma experimentação aleatória, é uma estratégia nacional. A robótica foi oficialmente declarada um pilar do plano Made in China 2025. Bilhões são investidos em inteligência artificial e máquinas, com apoio de universidades, startups, megacorporações e ministérios do governo. Em 2017, Pequim anunciou a meta de dominar a inteligência artificial até 2030. 8 anos depois, o país fabrica mais robôs do que qualquer outro no planeta. Só em 2024, 466 mil robôs industriais saíram das linhas de produção, metade deles ficando dentro da China. Nesse mesmo ano, 8,7 milhões de robôs de serviço entraram em hospitais, armazéns e residências. Isso não é um experimento, é uma linha de montagem. E se você acha que robôs humanoides são apenas truques desajeitados, dê uma olhada na Kepler Robótica de Xangai. O modelo Bumblebee deles anda com os joelhos retos, igual a um humano. Pode parecer trivial, mas na robótica é revolucionário. Por anos, humanoides caminharam com joelhos dobrados, gastando energia e tropeçando em terrenos irregulares. Bumblebee se move naturalmente, economiza energia, resiste a empurrões e se recupera de escorregões. Imagine um soldado ou unidade de segurança marchando suavemente sobre escombros enquanto outros robôs tropeçam e caem. É isso que essa tecnologia permite. A China exibiu isso com orgulho na Conferência Mundial de Inteligência Artificial e o público entendeu exatamente o que isso significava. Esses robôs não são brinquedos, eles foram projetados para sobreviver ao caos dos ambientes reais. Enquanto isso, empresas como a Ubtech acumulam contratos multimilionários para seus humanoides Walker. O Ant Group, a mesma empresa fundada por Jack Ma, revelou seu humanoide R1 projetado para guiar turistas, separar medicamentos e até ajudar em cozinhas. A Unitree vai lançar o humanoide R1 em tamanho real por menos de Estados Unidos, dólares 6 mil. Reflita. Uma máquina com equilíbrio, visão, mobilidade e inteligência artificial custando menos que uma moto de médio porte. O preço permite que laboratórios, universidades, startups e entusiastas adquiram um. Resultado? Milhares de humanoides espalhados, aprendendo rápido e errando de formas que aceleram o campo. Agora, criatividade é um lado da inteligência artificial. O outro é o que acontece quando ela é transformada em uma arma. E por trás das demonstrações brilhantes da Expo, a sombra fica mais escura, porque isso não se trata apenas de robôs empilhando prateleiras ou servindo café. No campo de batalha, a autonomia já chegou. Na Ucrânia, drones com inteligência artificial caçam blindados, localizam soldados e atacam com precisão impressionante. Esses drones se adaptam sem sistema de posicionamento global ou rádio, coordenando-se silenciosamente como uma mente coletiva. Serhiy Kuprienko, Chief Executive Officer de um desses sistemas, explicou: "Você escolhe o alvo e os drones fazem o resto. Eles trabalham juntos e se adaptam. Só essa frase já deveria assustar você. Você não diz a eles como, você não guia suas rotas de voo, você apenas dá um objetivo e eles descobrem como alcançá-lo." Agora imagine esses mesmos princípios aplicados a robôs humanoides com braços, pernas, sensores e armas. A China está observando tudo isso e indo ainda mais longe. Pesquisadores chineses destacam com orgulho em revistas militares seu sistema antissubmarino com inteligência artificial. Ele escuta os sinais do sonar, capta sinais de boia, sonar e radar, considera leituras de salinidade e temperatura e até detecta anomalias magnéticas no oceano.
Em simulações, rastreou alvos com 95% de sucesso. 95%. Por décadas, os submarinos foram os guardiões invisíveis das marinhas, as plataformas definitivas de furtividade. Se essa tecnologia entrar em uso, a era dos submarinos invisíveis pode terminar rapidamente. Apenas 1 em cada 20 submarinos pode escapar da detecção. Isso muda todo o equilíbrio nuclear dos oceanos. E então veio o desfile de Pequim. Em exibição, mísseis nucleares intercontinentais, lasers contra drones, robôs lobos e uma nova arma chamada Matadora de Guan pela mídia chinesa. Xi Jinping estava ao lado de Vladimir Putin e Kim Jong-un em uma cena montada para intimidar Washington. E funcionou! Porque se uma guerra estourar por causa de Taiwan, Guam é o primeiro dominó no Pacífico. Para os 170 mil moradores daquela ilha, a ameaça não é mais abstrata. É um alvo desenhado em vermelho. Enquanto isso, em casa, a China está garantindo que nenhuma empresa estrangeira controle o cérebro de suas máquinas. Os reguladores acabaram de proibir a ByteDance, a Alibaba e outros gigantes da tecnologia de comprarem os chips de inteligência artificial da NVIDIA. Pense no momento dessa decisão. A NVIDIA fez um chip especial só para a China, uma versão enfraquecida depois que as sanções dos Estados Unidos bloquearam os melhores produtos. Ainda assim, Pequim recusou. Por quê? Porque os chips nacionais estão avançando. A China não quer que a Califórnia decida sobre seus chips e a autonomia de seus exterminadores. Está desenvolvendo semicondutores, treinando modelos de inteligência artificial e criando um ecossistema imune a proibições estrangeiras. Aqui a situação fica perturbadora. Em laboratórios da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, o Uni-3G1 já foi treinado em artes marciais. Ele pode chutar, socar, lutar no ringue e se recuperar instantaneamente ao ser empurrado. Nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides em Pequim, os robôs correram, lutaram boxe e fizeram acrobacias que deixaram as demonstrações do ano passado ultrapassadas. Na internet, vídeos virais mostram o Dion treinando boxe sombra com movimentos fluidos, enquanto Jake, o Rizbot, passeia de chapéu de cowboy pelas ruas dos Estados Unidos da América, encantando pedestres. Fofo, talvez, mas cada linha de código que faz um robô lutar, equilibrar-se ou socializar melhor pode ser reutilizada para outros fins. Uma vez que você aprende a desviar de um soco, você aprende a desviar de uma bala. Ao aprender a rastrear um rosto em uma multidão para conversar, você também aprende a mirá-lo, e esse é o problema. Em simulações de guerra, na Universidade de Stanford, grandes modelos de linguagem Generative Pre-trained Transformer 3.5, Generative Pre-trained Transformer 4, Claude 2, Llama 2 da Meta, foram todos testados em cenários de crise. O resultado foi uma clara tendência à agressividade, escalada e respostas impulsivas. Agora, combine essa mentalidade com máquinas que não vacilam, não se cansam e não hesitam. O Pentágono insiste no julgamento humano em armas autônomas, mas a diretriz tem brechas para situações de emergência. A história mostra que, em emergências, humanos burlam regras permitindo que a matança autônoma passe despercebida. Então, estamos diante da ascensão de verdadeiros exterminadores? Se tirarmos a camada de ficção científica, o que sobra talvez seja ainda pior. Robôs impossíveis de derrubar que se movem como humanos, baratos e onipresentes, drones que atacam em enxames autonomamente, algoritmos que mentem, blefam e intensificam conflitos, chips criados para pensar em massa sem supervisão ocidental. Isso não é um futuro distante. Isso está acontecendo ao vivo em 2025. Cada chute que um robô Unitree absorve, cada míssil exibido em um desfile na Praça Tiananmen e cada chip que a China consegue fora do alcance da NVIDIA é mais um passo em direção a um futuro onde as máquinas assumem os papéis de soldados, agentes da lei e executores. E uma vez em ação, eles não vão hesitar, não vão piscar e não vão parar. A Apple revelou o FastVLM, modelo de linguagem visual 85 vezes mais rápido, 3 vezes menor, e capaz de rodar facilmente em um MacBook Pro. Isso pode ser o avanço que finalmente fará a inteligência artificial realmente enxergar e entender o mundo em tempo real.
Vamos começar pelo motivo disso ser importante. VLMs são modelos que permitem sistemas de inteligência artificial processarem texto e imagens simultaneamente. Agora, além de pedir para o modelo escrever uma redação, você pode mostrar um gráfico, diagrama, documento escaneado ou captura de tela, e ele entenderá e responderá adequadamente. Mas aqui está o problema: resolução é tudo. Se a imagem de entrada tiver baixa resolução, o modelo perde detalhes. Porém, ao aumentar a resolução, surge outro problema. De repente, o codificador de visão processa muito mais dados, gera mais tokens, e isso torna tudo mais lento, tanto na visão quanto no modelo de linguagem. Quando você espera o primeiro token aparecer na tela, essa demora é chamada de tempo até o primeiro token, ou tempo até o primeiro token. Esse número é importante, e a Apple tem sido obcecada por ele nesse projeto. Ao longo dos anos, os pesquisadores tentaram todo tipo de truque para tornar os modelos de linguagem visual mais rápidos e inteligentes. Alguns dos primeiros sistemas, como Frozen e Florence, dependiam de um método chamado cross-attention, basicamente entrelaçando a imagem e o texto dentro das camadas do modelo de linguagem para que pudessem interagir de forma mais próxima. Mais tarde, o campo mudou para abordagens autorregressivas, como Lava e Plug OSWL Mini Generative Pre-Trained Transformer, 4 Cambrian 1 e muitos outros. Esses modelos não buscam integrar imagem e texto durante o processo. Eles apenas enviam informações da imagem e texto juntos, permitindo que o modelo processe ambos simultaneamente. A maioria desses sistemas lida com imagens principalmente usando transformadores no estilo Contrastive Language Image Pre-Training. Variantes como SIGLIP, AvaClip, InternVit e DFNCLIP são populares por serem confiáveis e testadas. Mas elas têm um porém: elas geram uma quantidade enorme de tokens visuais, o que sobrecarrega o resto do sistema. Para resolver, alguns usam pruning para reduzir tokens em tempo real. Abordagens como Lava Pro Merge e amostragem de tokens Matryoshka foram criadas para esse fim. Enquanto isso, outro grupo de pesquisadores deixou os designs tradicionais de Transformers e adotou estruturas hierárquicas. Com Convexed ou FastVit, a imagem é reduzida em estágios, resultando em menos tokens, porém mais densos, evitando sobrecarga de dados brutos. E não faz muito tempo, um modelo chamado Convlava foi lançado, que abandonou completamente os Transformers para a parte de visão, confiando apenas em convoluções. A Apple analisou os truques de poda, modelos híbridos e codificadores totalmente convolucionais, decidindo ir além. É aí que surge o FastVLM, baseado em um componente chamado FastVit Alta Definição. O FastVit Alta Definição é um codificador híbrido de visão que combina camadas convolucionais e de transformador. A parte convolucional faz o trabalho pesado de comprimir a imagem, extraindo detalhes locais de forma rápida e eficiente. A parte do transformador, então, assume o controle do panorama geral, garantindo que as relações entre diferentes partes da imagem sejam preservadas e refinadas antes de passar a informação para o modelo de linguagem. O destaque do FastVit Alta Definição é gerar menos tokens que métodos tradicionais, sem perder detalhes importantes em imagens de alta resolução. Ele foi projetado para manter a latência, o tempo de espera até o modelo começar a gerar palavras o mais baixo possível. Para entender por que isso é importante, pense em como a maioria dos modelos híbridos, como o FastVit, funciona. Eles usam 4 estágios para reduzir gradualmente a imagem. A Apple adicionou um 5º estágio com uma camada extra de downsampling. Então, em vez do mecanismo de self-attention operar em dados reduzidos por um fator de 16, agora ele trabalha com dados reduzidos por 32. Esse único ajuste faz com que o codificador funcione mais rápido e acabe produzindo 4 vezes menos tokens para o modelo de linguagem processar. A arquitetura é equilibrada desde o início. Há 3 estágios baseados nos blocos RapMixer, muito eficientes para processamento convolucional. Depois disso, vem 2 estágios impulsionados por autoatenção multicabeças, que trazem a capacidade do Transformer de raciocinar sobre toda a imagem. Juntos, essa configuração oferece tanto eficiência quanto precisão, com menos tokens. Tokens, menos atraso e sem grande sacrifício nos detalhes. Os números contam a história melhor do que qualquer coisa.
Na configuração Lava 1.5, o FastVLM tem uma melhoria de 3,2 vezes no tempo até o primeiro token. O FastVLM é 85 vezes mais rápido no tempo até o primeiro token que o Lava One Vision em 1152 e X1152, usando um codificador 3,4 vezes menor e ainda iguala ou supera os benchmarks, sem truques. No TextVQA, ele supera o Convlava em 8,4%. No Doc Visual Question Answering, 12,5% melhor, além de se destacar em benchmarks como Seedbench, MMMU e MMVET. Ele iguala ou supera modelos avançados, gerando 5 vezes menos tokens visuais. Comparado ao Cambrian, um modelo multimodal potente com múltiplos codificadores, o FastVLM é quase 8 vezes mais rápido. A configuração de treinamento em si também é surpreendentemente eficiente. A Apple treinou esses modelos em um único nó com 8 GPUs NVIDIA H180. A primeira etapa do treinamento leva apenas cerca de 30 minutos com um decodificador Queen 20 e 7B. A etapa 1.5, com escalonamento de resolução e 15 milhões de amostras, dura cerca de 77 horas. Ao treinar em 1024, a etapa 2, ajuste fino de instruções visuais com 1,1 milhão de amostras, dura cerca de 8 horas. Se você adicionar 12,5 milhões de amostras de ajuste fino de alta qualidade, o desempenho melhora ainda mais. A Apple também lançou vários checkpoints, R4, R12, R41 e assim por diante. Assim, a comunidade pode testar diferentes estágios de treinamento. Uma das coisas inteligentes desse trabalho é como abordaram o escalonamento. Em vez de usar estratégias sofisticadas de poda de tokens ou mosaico, eles perceberam que podiam simplesmente aumentar a resolução de entrada diretamente, graças à forma como o FastVid alta definição foi projetado. Em vez de dividir a imagem em blocos como o NIRES ou Sphinx e processá-los separadamente, o FastVLM processa a imagem inteira em alta resolução, codifica de forma eficiente e mantém baixa latência. Eles testaram o mosaico e notaram que, em resoluções extremas como 1536 por 1536, ele pode ajudar. Mas geralmente o aumento direto da escala foi superior em precisão e latência. O design do FastVid de alta definição é muito leve. Ele tem bem menos partes móveis do que os modelos gigantes que existem por aí, mas ainda assim dá um baile neles em termos de velocidade. Em um MacBook Pro comum, ele é quase 7 vezes mais rápido que alguns dos principais transformadores de visão, mantendo a mesma precisão. Mesmo em comparação com modelos criados especificamente para esse tipo de tarefa, como o Vitamina, ele não é apenas mais rápido, mas também menor, o que significa que é mais eficiente em todos os aspectos. A Apple também testou como velocidade e precisão se equilibram e os resultados são claros. Aumentar a resolução com um modelo de linguagem fraco faz o sistema perder tempo. Com equilíbrio, uma resolução média e um Large Language Model sólido, você ganha velocidade e precisão. Comparado aos modelos anteriores, o FastVid de alta definição responde melhor e sem atrasos. O que torna isso ainda mais empolgante é que a Apple fez todos esses testes em hardware de consumidor real, não em algum enorme data center. Eles converteram o modelo para que pudesse rodar diretamente no Neural Engine dos Macs, e ele teve um desempenho brilhante. Isso prova que não é só um experimento, mas uma tecnologia que pode funcionar nos seus próprios dispositivos futuramente. Enquanto outras equipes usaram truques para reduzir tokens gerados, o design da Apple faz isso naturalmente. Em resoluções mais baixas, ele gera apenas 16 tokens e ainda supera concorrentes que produzem 10 vezes mais. Eles resolvem o problema na raiz, não apenas remendam. A flexibilidade também é positiva. Com modelos menores como Queen 2.5B ou maiores como Queen 20 e 7B, ele ainda se destaca. Mesmo LLMs pequenos superam modelos antigos por ampla margem, sendo até 80 vezes mais rápidos. Com LLMs maiores, ele compete com gigantes do setor usando bem menos recursos. E em benchmarks que focam em tarefas difíceis e com muito texto, como reconhecimento óptico de caracteres, compreensão de documentos e análise de gráficos.
FastVLM se destaca. Modelos concorrentes com bilhões de parâmetros geralmente precisam de milhares de tokens para realizar a tarefa. FastVLM alcança resultados iguais ou superiores com pouco mais de 100 tokens. Esse é o tipo de avanço que faz desse modelo não apenas um pouco melhor, mas um novo padrão de eficiência para a inteligência artificial. O FastVit alta definição da Apple prova que codificadores híbridos de visão são a melhor opção para inteligência artificial multimodal. As convoluções oferecem eficiência, transformers trazem raciocínio e juntos entregam melhores resultados sem truques como pruning ou tiling. Ao usar um MacBook Pro no benchmark, a Apple mostrou que a tecnologia é voltada para dispositivos reais, indicando possíveis assistentes de inteligência artificial locais e eficientes. A OpenAI liberou suporte total à ferramenta MCP no modo desenvolvedor do ChatGPT, atualização esperada que permite ao ChatGPT ir além de responder perguntas e tomar ações reais. Além disso, a ByteDance está desafiando o NanoBanana do Google com um modelo que é mais rápido e mais barato. A DeepAgent está permitindo que qualquer pessoa crie aplicativos com pagamentos em poucos minutos. A Adobe lançou agentes de inteligência artificial empresariais em seu ecossistema. E o Claude agora pode editar Word, Excel, PowerPoint e PDFs sem que você precise sequer abri-los. Temos uma pilha de novidades frescas sobre inteligência artificial para cobrir hoje, então vamos falar sobre isso. OpenAI primeiro, porque essa muda a forma como você realmente usa o ChatGPT. O modo desenvolvedor agora suporta totalmente as ferramentas MCP, permitindo mais do que apenas extrair informações dos sistemas. Agora você pode agir nesses sistemas diretamente pelo chat. Falamos sobre atualizar um ticket no JIRA, acionar um fluxo no Zapier, ajustar o CRM ou conectar vários serviços em uma cadeia de ações sem sair da janela de conversa. Está em versão beta para usuários Plus e Pro na web. E configurá-lo é bem simples. Você vai em configurações, depois conectores, depois avançado e ativa o modo desenvolvedor. Depois conecte seus servidores MCP diretamente na aba de conectores e eles aparecerão no compositor do ChatGPT ao ativar o modo desenvolvedor. A partir daí, o ChatGPT pode se comunicar com esses servidores por meio de protocolos, como Server Sent Events e protocolo de transferência de hipertexto streaming. Você também pode usar autenticação AUTH se suas ferramentas exigirem. Você pode até ativar ou desativar ferramentas específicas por conector e atualizá-las sempre que atualizar seu servidor para que tudo fique sincronizado. Agora vem a parte que muda o jogo. O Chat Generative Pre-trained Transformer pode usar qualquer ferramenta disponível no seu conector. Não apenas ações de leitura, busca ou pesquisa, mas também ações completas de escrita. A maneira como você cria o prompt é mais importante do que nunca. Se houver vários conectores sobrepostos, informe ao ChatGPT qual é a fonte confiável. Se duas ferramentas forem parecidas, seja claro sobre qual usar. Você pode definir a ordem, como ler um arquivo do repositório, depois escrever uma versão modificada e ignorar o restante. Para deixar tudo isso mais fácil, as descrições que você escreve para suas ferramentas no servidor MCP fazem realmente diferença. Quanto mais claras e orientadas para a ação forem esses nomes e observações, como use isto quando precisar atualizar um registro de cliente, melhor o ChatGPT vai escolher a ferramenta certa. Como envolve acesso de escrita, a OpenAI impôs uma forte barreira de segurança no processo. É por isso que toda chamada de ferramenta mostra para você o JSON completo de entrada e saída antes de qualquer coisa ser executada, e as ações de escrita sempre precisam da sua aprovação, a menos que você escolha deixar o sistema lembrar. A OpenAI alerta: Prompt Injection, falhas do modelo ou conectores inseguros causam problemas rapidamente. Se usado com cuidado, o ChatGPT deixa de ser passivo e vira um centro de controle ativo que executa seus fluxos de trabalho em tempo real. Tudo certo. A ByteDance lançou o modelo de imagem Seed Dream 4.0 com um objetivo claro. Gemini 2.5 Flash Image, aquele que todo mundo apelidou de Nano Banana. A ByteDance afirma que o Seed Dream 4.0 supera seu antecessor no teste interno Magic Bench em aderência ao prompt, alinhamento e estética.
Ainda não divulgaram um relatório técnico formal desses resultados, então considere como afirmação, não fato comprovado. Fica claro que o Seedream 4.0 combina as habilidades de texto para a imagem do Seedream 3.0 com a edição do Seeded 3.0 e, de acordo com análises artificiais, essa combinação é a verdadeira evolução. Os preços são agressivos. O preço doméstico permanece o mesmo do Seedream 3.0 em $30 por 1000 gerações. No Fall.ai, para a hospedagem global, fica em torno de 0,03 centavos por imagem, enquanto o Gemini 2.5 Flash Image fica mais próximo de 0,039 centavos. Em termos de desempenho, a ByteDance afirma que a inferência de imagem bruta é mais de 10 vezes mais rápida em comparação com as versões anteriores, e os primeiros comentários dos usuários online têm sido positivos quanto à precisão na edição, mudanças rápidas e fiéis a partir de comandos de texto, sem distorcer a composição. A disponibilidade é simples para quem está no ecossistema deles, como Gmeng e Dupal no lado consumidor. Volcano Engine para empresas. Nos rankings públicos, o Gemini 2.5 Flash Image segue liderando em geração e edição. Seedream 4.0 não foi avaliado lá ainda. Para contextualizar, Seedream 3.0 está em torno do 5º lugar em geração e 6º em edição nesses rankings. O cenário mais amplo na China continua esquentando. Kuaishou e Tencent estão na disputa. O governo reconheceu direitos autorais para conteúdo gerado por inteligência artificial no final de 2023 e agora há rotulagem obrigatória. E se você está experimentando fluxos de trabalho com múltiplas referências, o Vidu lançou internacionalmente uma ferramenta de referência para imagem que mistura até 7 imagens de referência por cerca de 9 centavos por saída, enquanto o Gemini permite até 9 referências. Você tem opções conforme a dependência de referências dos seus fluxos de trabalho. No mundo corporativo, a Adobe lançou seus agentes de inteligência artificial na Experience Cloud, focando menos em hype e mais em entregar valor. A espinha dorsal é o orquestrador de agentes da plataforma Adobe Experience. Ele combina ciência de decisão e modelos de linguagem para interpretar intenções e acionar agentes que alcançam objetivos de negócio. A linha cobre construção de audiência, orquestração da jornada do cliente, análise de experimentação, otimização de sites, insights de dados e suporte ao produto. Esses agentes estão no Journey Optimizer, Customer Journey Analytics, Experience Manager e no Customer Data Platform em tempo real, já conectados aos dados que você usa no Adobe Stack. A adoção também não é teórica. A Adobe afirma que mais de 70% dos clientes do Adobe Experience Platform já utilizam o assistente de inteligência artificial camada conversacional por trás desses agentes. Entre as grandes marcas estão Hershey Company, Lenovo, Merkle e Wegmans. A personalização está ganhando força. Agent Composer, Agent Software Development Kit e um registro de agentes estão chegando para que as equipes ajustem os agentes conforme as regras e políticas da marca. No ecossistema, a Adobe reuniu parceiros como Cognizant, Google Cloud, Havis, Medallia, Omnicom, PricewaterhouseCoopers e VML para impulsionar a colaboração multiagente em setores com exigências de conformidade e repasses complexos. O interessante nisso é o mecanismo de raciocínio adaptativo dinâmico deles. O sistema não só relaciona tarefas e habilidades de forma fixa, mas também se adapta conforme a jornada avança. A proposta é consistente: aumentar as equipes, elevar o retorno sobre o investimento e personalizar em escala sem precisar desmontar seus fluxos de trabalho existentes. Se você já está no universo Adobe, esses agentes são essenciais. Eles estão onde suas campanhas e dados de clientes já existem. Agora falemos sobre Cloud, porque a Anthropic acabou de fazer um movimento muito prático que a maioria das pessoas precisa semanalmente. Agora, o Claude pode criar e editar arquivos de escritório diretamente a partir de linguagem natural e uploads grandes. Você fornece alguns dados, ou apenas um pedido simples, e ele vai gerar um arquivo do Excel, uma apresentação do PowerPoint, um documento do Word, ou até mesmo um PDF. Ele também consegue lidar com arquivos bem grandes, até cerca de 30 megabytes, para upload ou download, então você não fica preso a limites pequenos.
Ele converte comma separated values ou valores separados por tabulação em relatórios, gera gráficos e permite edições em massa e contextuais sem abrir o arquivo. Você pode pedir para ele substituir todo o ABC por X, X e SD, converter todos os preços em dólar dos Estados Unidos para a União Europeia com a taxa atual ou especificada e mudar um rótulo de cargo de gerente para executivo. Depois, ele aplica essas atualizações preservando o layout original. Tudo de uma vez, formato consistente, sem ajustes manuais. O Gemini do Google ele também gera documentos como exportar pesquisas detalhadas para um Google Doc. A diferença está na velocidade e no controle das edições em arquivos já existentes, não na criação. Também há um sinal maior. A Microsoft pode trazer o cloud para o Office 365 segundo um possível acordo. O fluxo de edição e criação da Anthropic será integrado ao Word, Excel, PowerPoint e outros aplicativos, tornando o Cloud um operador real no seu dia a dia, e não apenas uma aba separada. Para quem lida com relatórios, apresentações ou finanças, isso significa delegar as partes tediosas, como localizar e substituir com contexto, mudanças de moeda, padronização de cargos, correção de tabelas, sem o risco de quebrar os modelos. E a Microsoft acabou de provar que o tamanho bruto não importa mais em inteligência artificial. Eles criaram um modelo matemático que supera outros muito maiores e foi treinado em uma semana usando 64 GPUs. Eles também lançaram 2 novos modelos internos, uma inteligência artificial de voz que gera 1 minuto de áudio natural em menos de 1 segundo, e seu primeiro modelo de linguagem fundamental, treinado em 15.000 GPUs H100, que está começando a ser usado no Copilot. Esse é um ponto de virada, então vamos falar sobre isso. Tudo bem, vamos começar com o agente R*2. Todos vocês já ouviram a expressão cadeia de pensamento antes. É quando grandes modelos de linguagem solucionam problemas detalhando o raciocínio em etapas, como ao escrever uma explicação longa. A ideia é que se o modelo pensar um pouco mais, ele vai perceber seus erros e chegar à resposta certa. O problema? Isso nem sempre funciona. Se o modelo toma um caminho errado logo no início, geralmente ele só insiste no erro em vez de corrigi-lo. É como resolver um problema de matemática com confiança, mas errar logo no início. A solução inteira desmorona, não importa o quão cuidadosamente a pessoa mostre o seu raciocínio. Pesquisadores da Microsoft concluíram que pensar por mais tempo tem limites claros. E se em vez de cadeias longas fizermos o modelo usar ferramentas, revisar seu trabalho e se ajustar durante o processo? E é aí que o agente R*2 faz a diferença. Diferente dos modelos que só geram texto, este usa aprendizado por reforço para interagir com o ambiente Python durante o raciocínio. Imagine oferecer ao modelo uma calculadora, um ambiente de testes e um caderno juntos. Ao enfrentar um problema de matemática, ele pode escrever e executar um código para analisar o resultado e verificar se está certo. Se os números não batem, ele ajusta e tenta novamente. Esse processo dinâmico de vai e vem é mais confiável, pois não se limita a uma só forma de resolver as coisas. Agora, treinar um modelo como esse significa lidar com uma quantidade enorme de chamadas de ferramentas. São dezenas de milhares de solicitações simultâneas de execução de código durante o treinamento. Rodando tudo de forma ingênua, as GPUs só esperam e desperdiçam recursos. A equipe da Microsoft precisou resolver graves problemas de infraestrutura. Eles criaram um sistema distribuído capaz de processar 45.000 chamadas de ferramentas ao mesmo tempo, com latência abaixo de 1 segundo. Essencialmente, o código roda super rápido sem sobrecarregar o sistema. Eles isolaram a execução do código do treinamento principal, mantendo alta taxa de processamento ao balancear as cargas entre os trabalhadores de unidade central de processamento. Além disso, criaram um agendador de rollout dinâmico. Em vez de atribuir tarefas de GPU de forma fixa, ele analisa a disponibilidade do cache da GPU em tempo real e distribui as tarefas com base nisso. Assim, nenhuma GPU fica parada enquanto outras trabalham demais. O resultado? Eles treinaram todo esse modelo de ponta em apenas uma semana, usando 64 GPUs AMD MI 300X
Isso é uma fração dos recursos que você esperaria para algo desse nível. Mas a verdadeira mágica está no algoritmo que eles usaram, algo chamado otimização de política relativa em grupo com reamostragem em acertos, ou GRPO-ROC. No aprendizado por reforço, um modelo é recompensado ao chegar à resposta certa, mesmo que seu raciocínio seja confuso ou ineficiente. Isso não é ideal, pois faz o modelo resolver problemas à força, sem raciocínio claro. GRPO-ROC muda isso ao superamostrar as tentativas iniciais, filtrar os rastros ruidosos e cheios de erros e dar mais peso aos exemplos em que o uso da ferramenta foi eficiente e a formatação estava limpa. O modelo ainda encontra tentativas fracassadas, pois aprender com erros é essencial, mas o reforço positivo surge de raciocínios claros e de alta qualidade. Com o tempo, o modelo se torna não só preciso, mas também eficiente ao raciocinar. O treinamento em si seguiu uma estratégia muito deliberada. No início, eles nem deixaram o modelo raciocinar. A etapa inicial focava em seguir instruções e formatar corretamente chamadas de ferramentas. Limitaram as respostas a 8.000 tokens, forçando o modelo a adotar estratégias concisas em vez de divagar. Mesmo nessa etapa, a precisão nos benchmarks saltou de praticamente zero para mais de 70%. Na segunda etapa, aumentaram o limite para 12.000 tokens, permitindo ao modelo lidar com raciocínios mais complexos. E na terceira etapa, eles filtraram todos os problemas fáceis que o modelo já havia resolvido, então ele treinou apenas nos casos mais difíceis. Esse progresso gradual o impedia de se acomodar, sempre o forçando a aprimorar e ampliar suas habilidades. Os resultados impressionam. No avaliação médica especializada, 24, o agente R-STAR-2 teve 80,6% de precisão. No avaliação médica especializada, 25, marcou 69,8%. Para colocar isso em perspectiva, ele superou o DeepSeek R1, que é um modelo gigantesco, com 671 bilhões de parâmetros, e fez isso usando significativamente menos tokens de raciocínio, cerca de 10.000 em média, em comparação com mais de 17.000 de outros modelos. Essa eficiência não é só matemática. Embora treinado só em matemática, ele mostrou grande transferência para tarefas de raciocínio científico e teve bom desempenho em benchmarks gerais de alinhamento. Isso mostra que o estilo de treinamento e a abordagem agente tornam o modelo mais adaptável e não apenas um reprodutor de truques matemáticos. Ao analisarem seu funcionamento, os pesquisadores perceberam algo novo. Além dos tokens de ramificação que incentivavam o modelo a explorar diferentes soluções, o agente R-STAR-2 criou os chamados tokens de reflexão. Eles surgem quando o modelo responde ao feedback da ferramenta, como ao analisar uma saída do Python e identificar o erro. Isso mostra raciocínio guiado pelo ambiente. Em vez de olhar só para dentro, ele se adapta ao feedback externo. É uma grande mudança em relação ao raciocínio tradicional, abrindo caminho para modelos com raciocínio mais rico e interativo. Embora isso seja um avanço no raciocínio, a Microsoft também apresentou dois novos modelos próprios, MAI Voice One e MAI, um preview desenvolvidos para fala e linguagem. Vamos começar com o MAI Voice One. Esse é o novo modelo de geração de fala deles e foi desenvolvido para velocidade, qualidade e versatilidade. Aqui está a parte impressionante. Ele pode gerar 1 minuto de áudio de alta fidelidade e com som natural em menos de 1 segundo, e só precisa de uma única GPU para fazer isso. Isso o torna perfeito para assistência interativa, narração de podcast ou até mesmo dispositivos de consumo onde você não tem acesso a uma enorme fazenda de servidores. Ele é baseado em uma arquitetura Transformer treinada em um grande conjunto de dados multilingüe, o que significa que funciona bem em diferentes idiomas e pode lidar tanto com saídas de um único locutor quanto de múltiplos locutores. A Microsoft já integra o MAI Voice One em seus produtos. Se você já usou o Copilot Daily para resumos, algumas dessas atualizações de voz usam esse modelo. E no Copilot Labs, você pode realmente experimentar por conta própria, transformando texto em histórias em áudio ou narrativas guiadas. O que se destaca é como ele funciona de forma eficiente
Outros sistemas geralmente exigem várias GPUs e muito processamento extra, mas como o MAE Voice One pode rodar em apenas uma, torna-se viável colocar esse tipo de capacidade diretamente em dispositivos de consumo ou em serviços de nuvem de baixa latência. Em seguida, ao MAE One Preview, primeiro modelo de linguagem fundamental desenvolvido internamente pela Microsoft. Até então, a Microsoft licenciava ou integrava modelos externos, como o Generative Pre-trained Transformer da OpenAI, mas este é totalmente dela, feito em sua infraestrutura. Ele usa a arquitetura de mistura de especialistas e foi treinado em larga escala com cerca de 15.000 GPUs NVIDIA H100. Isso não é um pequeno investimento. O foco aqui não é ser o modelo empresarial mais poderoso, mas sim ser realmente bom em seguir instruções e em tarefas de conversação. Ele é otimizado para tarefas diárias do consumidor, como escrever e-mails, responder perguntas, resumir textos e ajudar em tarefas escolares, usos comuns de assistentes de inteligência artificial. O MAE One Preview já está disponível na Elon Arena, listado junto a outros grandes modelos para comparação. A Microsoft está liberando aos poucos no Copilot, começando por cenários de texto. Estão coletando feedback para melhorar antes de expandir, mostrando tratar como estratégia de longo prazo, não só um lançamento chamativo. O MAI Voice One e o MAE One Preview foram desenvolvidos com grande apoio da infraestrutura de próxima geração da Microsoft. Eles usaram o cluster de GPU Gigabyte 200 personalizado, feito para grandes modelos generativos, e montaram uma equipe experiente em fala, sistemas em larga escala e pesquisa em inteligência artificial generativa. Toda a filosofia aqui é equilíbrio. Não adianta focar só na teoria. É preciso ser prático, aplicável e útil para as pessoas. A China lançou 2 modelos de inteligência artificial com trilhões de parâmetros na mesma semana. A equipe Qwen da Alibaba lançou uma prévia que supera Claude, DeepSeek e Gemini nos benchmarks e é mais rápida que o ChatGPT. Logo atrás, a Moonshot, inteligência artificial startup de 3,3 bilhões de dólares americanos, lança o novo modelo Kimi com grande janela de contexto e habilidades de programação avançadas. A corrida global da inteligência artificial ficou ainda mais intensa. Vamos discutir isso. Vamos à grande novidade. Não é comum surgir um modelo com 1 trilhão de parâmetros. A equipe Qwen da Alibaba, que já se destacou neste verão com vários modelos open source, acaba de revelar o Qwen 3 Max Preview. E essa coisa ela é absolutamente gigantesca. Estamos falando de mais de 1 trilhão de parâmetros. Para contextualizar, muitos especulam que o Generative Pre-trained Transformer 4.0 da OpenAI e modelos posteriores têm esse tamanho. Ultimamente, a maioria dos laboratórios tem preferido modelos menores e mais eficientes. O fato de Qwen apostar tudo em aumentar a escala de novo é impressionante. Os benchmarks que eles divulgaram deixam claro que não se trata apenas de tamanho bruto. Em testes como SuperGP QAIME 25, LiveCode Bench V6, Arena Hard V2 e LiveBench 2020-411-25, o modelo de prévia superou consistentemente o Claude Opus 4, o Kimi K2 e até mesmo o DeepSeek V3.1 em certas áreas. Isso é uma grande afirmação, porque esses são alguns dos modelos mais difíceis de superar atualmente. O que isso significa na prática? O modelo já pode ser acessado pelo Qwen Chat, a resposta da Alibaba ao ChatGPT. Disponível via interface de programação de aplicações da Alibaba Cloud pelo OpenRouter e integrado em editores de código. Ferramenta open source da Hugging Face, gerida por ASN Calic. Na verdade, o Encoder tornou o Qwen 3 Max a opção padrão, então os desenvolvedores vão se deparar com ele imediatamente, estejam esperando por isso ou não. Mas aqui está o detalhe. Diferente de lançamentos anteriores do Qwen, este ainda não é de código aberto. Se quiser acesso, será preciso pagar pela Alibaba Cloud ou por um parceiro. O preço é interessante e varia conforme a quantidade de tokens usados. Prompts de até 32.000 tokens custam 86 centavos por milhão de tokens de entrada e, Estados Unidos, dólares 3,44 por milhão de saída.
Na faixa de 32 a 128 mil tokens, o custo é $1,43 por milhão de tokens de entrada e Estados Unidos, dólares $5,73 por milhão de saída. Se você usar até 252 mil tokens, o custo é Estados Unidos, dólares 2,15 por milhão de tokens de entrada e $8,60 americanos por milhão de saída. Então é isso, prompts mais curtos são muito mais acessíveis. Mas se você estiver rodando cargas de trabalho pesadas e com muito contexto, vai sentir isso no seu orçamento. Agora vamos entrar na parte técnica. A janela de contexto suporta até 262.144 tokens. Na entrada, são permitidos até 258.048 tokens e na saída, até 32.768, mas não simultaneamente. Basicamente, tudo o que você usa como entrada consome o espaço disponível para a saída. Então, se você maximizar a entrada, restam apenas cerca de 4.000 tokens para a resposta. Ele suporta cache de contexto, permitindo sessões longas ou fluxos com várias interações, sem necessidade de pagar ou esperar o recarregamento dos dados antigos. Ele simplesmente se lembra. Segundo a equipe Qwen, ele foi criado para raciocínio complexo, programação avançada, manipulação de dados estruturados como JSON e projetos criativos. Ele não se limita a um caso de uso e foi feito para ser flexível. Seja construindo um agente, pesquisando ou apenas conversando. Agora, as primeiras impressões são fascinantes. Carl Franzen, da VentureBeat, disse que, em seus testes, o Keytrace Max Preview era incrivelmente rápido, até mais rápido que o ChatGPT em seus testes lado a lado. E ele evitou alguns daqueles erros estranhos em que grandes modelos ainda tropeçam, como errar a quantidade de letras CR na palavra morango ou dizer incorretamente qual número é maior quando eles são iguais. Nas redes sociais, a equipe Qwen chamou esse seu maior lançamento e sugeriu que o aumento de escala funciona, insinuando que o lançamento oficial será ainda mais surpreendente. Bin-Yuan Wu, cientista de pesquisa da equipe, confirmou online que o modelo atingiu 1 trilhão de parâmetros e que já estão desenvolvendo mais. Ele afirmou que outro lançamento pode ocorrer na próxima semana. Em um momento, quando perguntado sobre o ritmo insano das atualizações, ele literalmente se chamou de maluco. E também esclareceu confusões sobre o comprimento do contexto. Muitos pensavam que havia um limite devido à interface do chat, mas ele explicou que essa limitação é só do front-end, não do modelo. O feedback da comunidade tem sido positivo. Kailik, da Hugging Face, demonstrou como o modelo cria um jardim de voxels em um só prompt em qualquer editor de código, algo impossível com modelos mais fracos. Outro testador no X, Swally69635, afirmou que, embora o Qwen 3 Max não seja promovido como modelo de raciocínio, conseguiu resolver tarefas que o Generative Pre-trained Transformer 5 Thinking e o Gemini 2.5 Pro só conseguiram com apoio de ferramentas. Aritmética, jogo 24 e problemas personalizados. Eles notaram que, diante de problemas difíceis, o modelo adotava um raciocínio estruturado passo a passo, como se fosse projetado para isso, apesar do que diz a versão oficial. Para empresas, trilhões de parâmetros e contexto ampliado permitem entradas maiores, menos ajustes finos e integração facilitada via APIs da OpenAI e cache de contexto. Mas, como prévia, isso traz riscos em relação à estabilidade e disponibilidade e a precificação em camadas pode ficar cara rapidamente. Então é isso, é poderoso, mas as empresas vão precisar avaliar a estrutura de custos e os riscos operacionais antes de mergulhar de cabeça. Lembre-se, esta é só a prévia. A versão final será mais robusta. Enquanto o Qwen brilhava com seu monstro de 1 trilhão de parâmetros, a Moonshot Inteligência Artificial, outro player chinês, também se movimentava. Essa é a startup de Pequim que surgiu em março de 2023 e já atingiu uma avaliação de 3,3 bilhões de dólares após sua última rodada de investimentos. Eles têm apoio da Alibaba, Tencent e de outros grandes investidores. O carro-chefe deles é a série Kimi. Em julho, lançaram o Kimi K2 também com 1 trilhão de parâmetros,
destacando-se pelas habilidades criativas em escrita e programação. Esse modelo de código aberto subiu rápido no ranking de desenvolvedores Elm Rena, ficando em 8º no geral e 4º em programação. Agora estão atualizando. A nova versão é Química 20905. Esse era o nome que vazou no Discord antes de editarem a postagem e removerem os detalhes. Era para ser lançado para um grupo de 20 testadores beta, mas o lançamento foi adiado por causa de problemas técnicos na interface de programação de aplicações. A situação agora está um pouco incerta. O que sabemos, a partir da postagem original de Aspen Chung, um dos membros da equipe de crescimento da Moonshot, é que a atualização vem com uma janela de contexto muito maior, dobrando de 128 mil para 256 mil tokens. Isso está na mesma faixa do que WN3 Max. A atualização também foca bastante na melhoria da programação, ao mesmo tempo em que mantém os pontos fortes de escrita criativa que as pessoas adoraram na primeira versão. E eles estão afirmando um pouco menos de alucinações, o que sempre é um bom sinal. Mas há limites aqui. O modelo não possui raciocínio ou visão, embora a Moonshot já tenha afirmado que pretende incluir essas funções. Diferente da Qwen, a Moonshot segue firme em manter seus modelos de código aberto a longo prazo. Yan Julin, fundador deles, afirmou publicamente o compromisso de compartilhar conhecimento técnico com a comunidade para acelerar o progresso. Ele reconheceu que nem tudo será aberto, principalmente em parcerias, mas o objetivo é manter o máximo de transparência. Yan também comentou em um podcast recente, ele disse que janelas de contexto de 128 ou até mesmo 256 mil tokens não são suficientes. Ele acredita que são necessários milhões de tokens para a inteligência artificial resolver problemas muito difíceis. Ele destacou que modelos como o Gemini 2.5 Pro da Google DeepMind já avançam para janelas de 1 milhão de tokens. Na opinião dele, ampliar o contexto é essencial e ele mencionou as leis de escala. Muitos questionam se a estratégia de aumentar dados e poder computacional para melhores resultados está perdendo força devido à escassez de dados de treinamento de qualidade. Yan reconheceu o desafio, mas afirmou que o ritmo de melhoria não caiu. Na verdade, está acelerando devido à eficiência. E ele mencionou que sua equipe já está usando o K2 para ajudar a construir o próximo grande modelo base deles, que eles estão chamando de K3. Então, o Google acabou de dar o pontapé inicial no que está chamando de maior atualização da história do Chrome. O navegador que domina a internet está sendo reconstruído como um sistema de inteligência artificial com o Gemini integrado diretamente nele. Uma das mudanças mais marcantes é a consciência de contexto. O Chrome agora analisa tudo o que você pesquisa, lê e assiste, aprendendo seus padrões tão de perto que pode prever o que você vai querer em seguida e responder como se já soubesse suas intenções. Ele processa páginas em tempo real, recupera sites visitados dias atrás e integra-se ao YouTube, mapas e calendário. Ele bloqueia golpes antes mesmo de carregarem, reescreve senhas comprometidas e o que vem a seguir vai ainda mais longe. Um agente de navegação autônomo que pode executar tarefas de múltiplos passos em segundo plano, esperando apenas sua confirmação final antes de agir. Certo, né? O destaque é o Gemini, a inteligência artificial do Google, agora totalmente integrada ao Chrome. Antes era algo pelo qual você tinha que pagar, um benefício exclusivo para assinantes. Mas essa barreira acabou. Se você usa o Chrome no Mac ou Windows nos Estados Unidos da América com o idioma em inglês, o Gemini já está no navegador e em breve chegará ao Android e iOS, então o celular também terá acesso. Vai ter até um atalho chegando, onde no Android você pode segurar o botão de energia e chamar o Gemini instantaneamente. No iOS isso será integrado direto no app do Chrome. Então, o que o Gemini no Chrome faz? Não se limita a responder perguntas triviais. Ele lê e entende sua página. Ele compara várias abas e lembra dos sites acessados na semana passada, sem você precisar procurar no histórico. Suponha que você buscava uma escrivaninha de Nogueira dias atrás. Você pode literalmente apenas perguntar aos gêmeos qual era o site daquela escrivaninha de Nogueira que eu vi, e ele vai trazer de volta para você. Essa é a consciência de contexto integrada à navegação, e não apenas às abas. Gêmeos se integra ao restante do ecossistema do Google
Então ele pode pular para um ponto específico em um vídeo do YouTube, adicionar algo ao seu Google Agenda ou puxar informações de localização do Maps sem que você precise sair da página em que está. Durante uma demonstração, alguém pediu aos gêmeos para ir a um momento específico de um vídeo, e isso ocorreu instantaneamente. Agora não é só navegar na web, é o Chrome interagindo direto com outros serviços do Google. Esse redesenho está sendo considerado o maior desde o lançamento do Chrome em 2008, e a empresa o chama de mudança fundamental. Dizem que o navegador está deixando de ser apenas um renderizador de páginas para se tornar algo que entende a web, ajuda você a fazer mais e aumenta a sua segurança. Parisa Tabriz, uma das vice-presidentes do Chrome, chegou a dizer que isso está mudando fundamentalmente a natureza da navegação. Uma novidade evidente é o chamado modo de inteligência artificial na Omnibox, a barra de endereços do Chrome. Antes você digitava buscas curtas ou URLs. Agora pode fazer perguntas completas e complexas. Você nem precisa sair da página para receber uma resposta. Em páginas de produto, o Chrome resume o conteúdo e sugere perguntas extras, como sobre a política de garantia, ou comparar a duração da bateria. Isso já está sendo lançado em inglês para usuários dos Estados Unidos e será expandido para mais países e idiomas futuramente. O modo inteligência artificial serve como acesso direto à busca por inteligência artificial mais avançada do Google. Agora você não apenas digita palavras-chave no Google. Você pode fazer perguntas complexas, pedir esclarecimentos e aprofundar, tudo sem mudar de contexto. Isso é importante porque faz do navegador, não só do buscador, o local onde a inteligência artificial atua. Isso representa uma mudança estratégica para o Google, pois o Chrome, que sempre foi o funil da busca, agora passa a ser o da inteligência artificial. Gerar código ficou fácil, mas o desafio é prepará-lo para a produção. Outro grande avanço que chega em breve, mas ainda não está disponível, é chamado de navegação agente pelo Google. Isso é o Gemini atuando como um agente de inteligência artificial real. Na prática, isso significa que ele pode pegar tarefas de múltiplos passos e realizá-las para você em segundo plano. Eles deram exemplos como agendar corte de cabelo, montar carrinho de compras de uma lista no e-mail ou escrever mensagem. O agente foi projetado para continuar trabalhando enquanto você faz outras coisas no navegador. Então ele pode passar por todos aqueles cliques tediosos e preenchimento de formulários por você. Mas, o mais importante, ele não vai executar ações irreversíveis por conta própria. Isso quer dizer que ele não enviará e-mails, nem finalizará compras com seu cartão sem sua aprovação. Essa ideia de agente não é nova. O Google já teve um teste antes chamado Projeto Mariner. Você provavelmente já ouviu falar do operador da OpenAI ou do Cloud da Anthropic para o Chrome. Eles já testaram o mesmo conceito, mas aqui muda a escala e a integração. O Google acredita que pode tornar o agente do Chrome mais confiável e integrado ao navegador, após quase um ano de desenvolvimento. Eles também trabalham no protocolo de pagamentos agentivo AP2, que pode permitir pagamentos pré-autorizados por inteligência artificial. Isso ainda não está disponível, mas dá para ver para onde isso está indo. Segurança e proteção também são foco nesta reformulação. O Chrome ela já tinha navegação segura, mas agora o Gemini Nano, uma versão mais leve do assistente, está incorporado diretamente nele. Isso ajuda o Chrome a identificar melhor golpes, como pop-ups e alertas de vírus falsos ou sorteios fraudulentos. O Google afirma que, com essas proteções alimentadas por inteligência artificial, só 3 bilhões de notificações de golpes ou spam todos os dias, e esse é um número enorme. Permissões e notificações estão mais inteligentes. Em vez de te bombardear com solicitações intermináveis de acesso à câmera, microfone ou localização, o Chrome agora leva em conta suas preferências anteriores e a qualidade do próprio site. Então, se a inteligência artificial achar que você provavelmente não vai conceder uma solicitação, ela apresenta isso de uma forma menos intrusiva ou bloqueia notificações indesejadas automaticamente. O objetivo é reduzir atritos desnecessários, mantendo você no controle. As senhas também estão sendo atualizadas. O Chrome já avisa se suas credenciais salvas foram comprometidas, mas em breve ele vai agir como um agente de senhas.
Assim, em sites como Spotify, Duolingo, H&M e Coursera, será possível trocar a senha com um clique. Não precisa buscar a página de configurações em cada site, aperte o botão e ele faz tudo por você. Além dos recursos, é importante entender por que o Google faz isso. O Chrome sempre foi mais que um navegador para o Google, sendo peça-chave do império de buscas da empresa. Toda vez que alguém instala o Chrome, ele incentiva a pessoa a definir a busca do Google como padrão. Isso manteve o domínio da busca do Google intacto. O navegador ainda fornece ao Google dados dos usuários para melhorar seus algoritmos de busca. A estratégia foi tão eficaz que o Chrome virou alvo de um grande caso antitrust nos Estados Unidos da América, com o Departamento de Justiça sugerindo que o Google talvez precisasse vender o Chrome. Isso não ocorreu, mas o escrutínio foi real. Agora, com a inteligência artificial dominando, o Google está claramente usando o Chrome para criar o mesmo tipo de efeito de ciclo virtuoso para o Gemini que antes criou para a busca. É fácil ver por que isso importa. A OpenAI tem o ChatGPT, a Anthropic o Claude, a Microsoft o Copilot, integrado ao Windows e Edge, e todos buscam ser a porta de entrada para a inteligência artificial. O Google não quer que o Chrome seja apenas uma janela passiva para a web, enquanto outros criam acessos para a inteligência artificial. Ao integrar o Gemini ao Chrome em todos os níveis, desde a Omnibox até suas abas e sua segurança, o Google garante que o próprio navegador se torne o principal portal para o ecossistema de inteligência artificial da empresa. Para ser justo, alguns desses recursos agradarão mais que outros. O Google está fazendo propaganda de coisas como pedir compras com o Gemini, mas vamos ser sinceros, esse não vai ser o recurso matador que todo mundo está esperando. O impacto real virá de ações sutis do cotidiano, como um gerenciamento de abas eficiente, resumos instantâneos de artigos complexos ou proteção contra golpes funcionando discretamente. Esses são os tipos de recursos que podem mudar fundamentalmente como as pessoas se sentem em relação ao navegador delas. Neste momento, tudo isso está sendo lançado primeiro nos Estados Unidos, em inglês e principalmente em desktops Mac e Windows. O mobile será lançado depois, usuários corporativos do Workspace terão mais proteções e outros idiomas e regiões estão planejados, mas o Google não informou prazos. E os riscos são altos. Se o Chrome virar o navegador padrão com inteligência artificial para muitos usuários, o Gemini será a primeira experiência com inteligência artificial. Esse é o posicionamento desejado por toda a empresa de inteligência artificial. O Google tem uma posição única para isso graças ao alcance do Chrome, mas não é garantido. Pessoas podem resistir se os recursos parecerem invasivos ou artificiais, mas o Google aposta que a conveniência e a segurança vão superar essas preocupações. Sim, o Chrome está virando uma plataforma de inteligência artificial, onde o navegador serve menos para digitar URLs e mais para conversar com um assistente que realiza tarefas para você. Qual sua opinião sobre essa mudança? É uma atualização empolgante ou algo de que podemos nos arrepender? Deixe um comentário, inscreva-se e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.